Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de StruCam e o tópico para a lição 2 vai ser uma coisa que se chama criar tecnologia de maquinação, que na prática vão ser não uma, mas duas lições, sendo esta, obviamente, a parte 1 e a lição seguinte será a parte 2. Portanto, o objetivo desta lição é passar alguns conceitos sobre o que é necessário para criar, no fundo, percursos de maquinação que sejam possíveis de enviar para o vosso equipamento CNC. Claro que existem aqui alguns pequenos tópicos que vamos desenvolver nas lições futuras, portanto, justamente ao nível de parâmetros e explicação de todos esses parâmetros envolvidos aqui na criação das maquinações. De qualquer modo, o primeiro ponto importante a passar nesta lição é a ideia de que a organização da informação dentro do SprutCam está muito bem estruturada, está organizada aqui numa árvore. Já vimos isso em lições anteriores, portanto, especialmente em termos da questão do modelo, da geometria. E este é um exemplo que vamos usar para fazer essa demonstração. Portanto, existe aqui um modelo importado para dentro do SprutCam. Depois existem aqui várias outras geometrias em termos de, por exemplo, destas fixações. Portanto, são áreas restringidas para que a ferramenta, de facto, não toque nestas áreas. Portanto, e essa informação é estruturada desta maneira. Portanto, existe uma árvore de acontecimentos. Portanto, não vamos preocupar excessivamente com esta questão desta árvore, porque esta aprendizagem depois de como isto funciona também vai ser natural. Vamos nos preocupar aqui por uma vertente um bocadinho mais prática, que é a sequência daquilo que é preciso assegurar ou fazer para que possa existir então estas maquinações. E a primeira coisa que temos que fazer é a definição. Portanto, obviamente, além da parte óbvia que é importar a nossa geometria, que uma vez que o SprutCam não é um sistema de CAD, portanto, vamos basear o nosso trabalho em algo que é importado por um sistema de CAD. E a partir desse momento temos que fazer alguma coisa que é a seleção do nosso equipamento, da nossa máquina e a definição dos parâmetros respectivos dessa máquina. Portanto, podemos ver aqui já na nossa lista, existem já aqui percursos calculados, mas já lá vamos. Dentro do nosso tab que diz Machining ou Maquinação, a primeira linha apresenta-nos aqui uma máquina. Portanto, e essa máquina tem determinadas características. Portanto, se formos aqui aos parâmetros, uma das entradas aqui diz-nos máquinas. Portanto, e máquinas apresenta-nos uma tabela deste género, que eu vou aqui alargar ligeiramente, para termos aqui um bocadinho mais de espaço de visualização. Qualquer coisa assim. Portanto, e temos aqui uma organização com várias listas, portanto, que são hierarquizadas, por exemplo, pelas últimas 30 máquinas, pelas 30 máquinas mais utilizadas. Podemos procurar noutras pastas onde estão fecheiros com esta configuração. Portanto, estão aqui alguns definidos, mas podemos agarrar e definir outro, onde existam outras máquinas, por exemplo. Hoje, acho que isso não é só um detalhe. Portanto, vamos cingir aqui ao que temos aqui definido, porque está aqui muita coisa. Vamos escolher o nosso equipamento e o nosso equipamento tem logo uma característica importante que é o tipo de equipamento que nós vamos escolher vai definir as operações que lhe estão disponíveis. Por exemplo, quando escolhemos um torno CNC, portanto, as operações que estão disponíveis num torno CNC, embora este, por exemplo, até seja um equipamento de torneamento e fresagem, mas assumindo que escolhemos aqui outro, algures, por exemplo, este aqui não é, perdão, microcut, leite, por exemplo, um torno destes. Portanto, seria um torno que não tem operações de fresagem. E o inverso também é verdade. Quando escolhemos aqui equipamento CNC dito convencional, 3 eixos, não temos operações de torneamento. Portanto, a escolha do equipamento já por si só faz um filtro para aquilo que está disponível em termos de operações. Depois, para cada equipamento, se continuarmos a navegar aqui nesta janela, temos
uma série de parâmetros que podemos definir para o equipamento. Portanto, estes primeiros são comentários, por assim dizer, mas temos coisas mais importantes, como parâmetros de controle, portanto, as tolerâncias, comportamento a nível dos arcos, como é que eles são feitos, o que eles chamam aqui de singularidades, compensação de raios, etc. Troca de ferramentas, como é que ela é feita e quais os pontos de referência. A nível de refrigerante, como é que também é controlado essa parte. A simulação, aqui em termos de SprutCam. As definições do sistema, portanto, há aqui também algumas ângulos de rotação, etc. E por aí fora. Portanto, há aqui muita coisa para podermos, de facto, configurar. Portanto, este é o primeiro passo. Quando fazemos essa aceitação, essa definição, portanto, corresponde à primeira entrada que temos na nossa lista. Depois temos aqui a possibilidade de definirmos uma sequência de maquinação, que no caso já está feita, aqui mais ou menos por... não é por defeito, mas era um exemplo que já estava criado. Obviamente, para existir uma sequência de maquinação, temos que definir anteriormente portanto, o que é a nossa peça, o que é o nosso stock. Portanto, para tal temos aqui algumas opções aqui em baixo que definem o que é a peça, onde temos aqui o nosso modelo, o stock, a partir de que tipo de bloco de material é que vamos começar a fazer a maquinação, se é uma extrusão, se é um torneamento. Há aqui múltiplas operações, portanto, mas são controladas aqui por estes itens aqui em baixo. Portanto, isto antes de termos a nossa sequência de maquinação. Definir também, como vimos aqui no nosso modelo, quais são, ou se existem fixações. Portanto, há aqui muita coisa possível de ser definida, portanto, e terá de ser definida. Temos agora aquilo que chamamos, depois de termos essa parte assegurada, temos que definir as nossas operações. Portanto, existem várias operações já pré-definidas. Eu não sei se elas estão bem definidas ou mal definidas. De qualquer maneira, vou mandar calcular estas operações. E podem ver que as operações, quando são calculadas, aqui está, uma delas já calculada. Primeiro, existe uma simbologia aqui associada neste boneco, aqui neste ícone. Quando tem aqui este vistozinho, quer dizer que o programa foi calculado e está ativo. Podemos tentar aqui calcular um outro. Podemos ver aqui uma barra em baixo também que passa um bocadinho depressa porque os programas são curtos, mas que nos mostra a progressão do cálculo. Vamos tentar aqui com mais um. Vamos estar atentos aqui a esta parte de baixo. Cá está uma barrinha. Portanto, são programas muito curtinhos. Vamos aqui um bocadinho mais. Ok. E por último, vamos aqui mais outro. Ok. Portanto, estes programinhas foram calculados, ganharam o símbolo de calculado. Eu posso chegar aqui com o meu botão do lado direito, por exemplo, e dizer desativar. Portanto, este programa fica desativado, por assim dizer. Portanto, temos aqui também a questão da cor. Portanto, eu posso aqui agarrar também, ativar as propriedades que também são atingidas através do meu botão direito do rato, onde temos aqui algumas informações para tempos e comprimentos dos percursos. Pode ser importante também em termos de vida útil das ferramentas e para fazer essa gestão dessa vida útil. Posso também agarrar e dizer quero alterar a cor do meu programa. Portanto, isto em termos de visualização, às vezes, e de clareza de visualização, são de facto pormenores importantes. Portanto, temos aqui esta analogia gráfica que também é importante. Portanto, claro que naquele estádio inicial em que não tinha nenhum símbolo, queria dizer, obviamente, que os programas não estavam calculados. Existe depois aqui uma analogia também que diz que não tem, que pode ter erros caso exista aqui algum erro encontrado no cálculo do programa. Portanto, e para fazermos estas novas operações, uma vez que estas já estavam definidas, temos aqui um pequeno botão em cima, onde podemos aceder, quer escolhendo diretamente logo aqui pelos grupos que estão definidos, ou se quisermos de uma maneira um bocadinho mais fácil, no fundo é a mesma coisa.
podemos ativar estas operações aqui por grupos, portanto elas já existem aqui por grupos, por exemplo, desbastes, e o grupo das operações por desbaste está aqui mostrado. Podemos depois clicar em cada uma delas. É apresentado aqui um pequeno ícone que mostra, ou tenta mostrar, aquilo que a operação vai fazer. Okay? E depois podemos, obviamente, criar a operação e abrir os seus parâmetros para definir então, os parâmetros que queremos. Okay? Portanto, é assim que funciona. Create, e a operação é adicionada à nossa lista. Claro que depois, cada operação, quando é aberta, porque temos que definir os parâmetros associados à operação, tem toda uma panóplia de dados importantes para definirmos corretamente aquilo que queremos, nomeadamente ferramentas, através aqui das bibliotecas que já existem, ou da definição de novas ferramentas, avanços e rotações, entradas e saídas do material, portanto, os comportamentos associados a isso, tanto em espiral, em zigue-zague, etc. Portanto, aqui as compensações, portanto, múltiplas coisas que vamos ver em detalhe nas lições seguintes. Parâmetros também a nível de alturas ou de níveis Z, estratégia, portanto, para o comportamento que a ferramenta vai ter em múltiplas situações, portanto, e para vários tipos de percurso de maquinação. Aqui um bocado o comportamento quando temos buracos, quando temos zonas, podemos chamar zonas problemáticas dos nossos fecheiros. Transições, transformações que também podemos ter aqui no nosso percurso, portanto, para zonas, digamos, repetidas, ou para múltiplas peças que tínhamos, por exemplo, na mesa de um equipamento, etc. E tal. Portanto, iremos ver todas estas coisas um pouco mais tarde nas próximas lições. Portanto, são também, obviamente, pormenores bastante importantes que temos de ter em conta. Vimos também já o facto, então, portanto, é importante depois termos os parâmetros todos definidos de fazer aqui o botão Run para calcular o percurso, e depois de termos tudo já calculado, a operação ou as operações, vamos executar o pós-processamento, indo aqui este botão em cima, que abre uma nova caixa de diálogo, e depois temos aqui várias opções, ou escolher operação a operação, ou escolher tudo. Vamos definir também, ou escolher, um pós-processador, portanto, no fundo é um fecheiro que tem uma série de instruções que vão dizer como é que o programa vai ser convertido de linguagem SPRUT-CAM para este tipo de controlador específico que vamos escolher. Por exemplo, no nosso caso aqui, um controlador AIDA 9, uma versão 530, tem aqui algumas informações que são também importantes, obviamente, para saírem no fecheiro. Pasta de saída, e vamos dizer simplesmente run, e é criado um fecheiro com este aspecto, ok? Aqui com algumas informações tipo comentário, e depois aqui com a definição correta dos percursos que foram calculados. Isto pode ser feito, obviamente, para múltiplos equipamentos, portanto, e que é uma vantagem, um ponto interessantíssimo aqui do SPRUT-CAM. Outra informação muito importante que podemos gerar aqui do nosso software tem a ver com a criação do relatório, ou se calhar é mais fácil especificar assim, portanto, daquela folha que na grande maioria das oficinas ainda é criada para enviar para os operadores das máquinas ou para a produção. Portanto, Machining Report permite-nos definir uma folha onde podemos facilmente ter aqui uma área gráfica onde é mostrada a peça com as respectivas fixações, por exemplo, que vamos executar. Portanto, isto é importante muitas vezes também para os operadores saberem aquilo que estão a fazer, claro. Aqui nesta folha podemos passar muitíssimas informações, portanto podemos aqui com acesso aqui a estes botões,
Podemos, por exemplo, mostrar aqui o percurso de maquinação. Claro que, obviamente, o operador não vai ver em detalhe o que está, mas dá-lhe uma ideia daquilo que vai ser feito. Podemos mostrar a ferramenta, podemos mostrar o suporte. Não sei se tínhamos suporte adicionado ou não. Podemos mostrar até a própria máquina, sistemas de eixos. Podemos mostrar aquilo que chamamos o bruto de material. Não é? Vou tirar aqui a máquina é um bocado grande. Podemos mostrar aqui assim, até podem ver aqui que podemos mostrar o material que estava, portanto faz essa simulação. Pronto, há aqui uma panóplia de informações que podem ser importantes. Podemos, em vez de termos aqui só uma janela, podemos ter, por exemplo, duas janelas e configurar cada uma delas individualmente, portanto elas podem ser manipuladas individualmente. Portanto, tudo é possível, ou quase tudo é possível. Há aqui algumas informações também sobre quem fez, quem inspecionou, quem verificou. Aqui alguns comentários que podemos inserir ao nível de texto, datas, versões, o que queremos. E no final, fazer exportação para XML ou simplesmente, por exemplo, criar e ter isto em HTML, que é um formato muito ligeiro, que pode ser imprimido diretamente, onde temos depois, como podem ver, há aqui informação dos projetos. Claro que isto depois, como viram, tudo é configurável, pronto, mas dá-vos uma ideia, acho que bastante interessante já daquilo que é possível obter. Portanto, a lista de percursos, números da ferramenta que estavam definidos, o tempo, aqui o overhang, portanto, aquilo que é necessário ter de ferramenta livre para não haver colisões, e depois as ferramentas com o número das operações, portanto, e a forma das próprias ferramentas. Portanto, há aqui muita coisa. Por último, eu não quero guardar. Por último, há aqui também uma possibilidade muito interessante, que é a criação de sequências de maquinação, ou melhor dizendo, a importação / exportação dos parâmetros ou de operações quando estamos em presença de peças muito similares. Por exemplo, temos aqui um desbaste por planos, que tem os seus parâmetros, portanto que eu não sei quais são, porque não tive aqui com cuidado a ver estes parâmetros, mas eu posso chegar aqui acima desta operação em particular e dizer-lhe, vou exportar esta operação, vou-lhe chamar aqui qualquer coisa, por exemplo, olha, está aqui o número 1, sim, vamos aqui chamar-lhe número 1, portanto, não é muito importante aqui para o nosso exemplo qual o nome que é dado, e agora simplesmente vou chamar aqui um outro fecheiro que usei recentemente, mas que aqui para o exemplo é bastante interessante. Portanto, já tenho aqui uma operação definida, portanto eu vou, antes de mais, apagar esta operação, portanto não me interessa, e agora vou simplesmente importar, portanto vou criar, antes de mais, uma operação desbaste por planos, e para cima desta operação vou-lhe fazer simplesmente importar parâmetros que vão ser lidos do fecheiro que eu tinha exportado. Portanto, já cá estão. E eu, sem fazer absolutamente definição nenhuma, vou fazer calcular. Provavelmente, existem aqui algumas coisas, aliás, como o sistema está a dar a informação, que não estão perfeitas. Portanto, não tivemos com esse cuidado. Portanto, iremos deixar também essa parte para exemplos práticos. Vamos só dizer ignore para fazer o cálculo. E há uma coisa a de ser calculada. Vamos mudar aqui isto um bocadinho de cor, para ficar um bocadinho mais visível. Por aqui uma cor um bocadinho mais berrante. E, como podem ver, pronto, olha, havia aqui a definição da altura, mas podem ver que rapidamente foi calculado um programa de maquinação sem perda de tempo. Portanto, isto é de facto uma funcionalidade extremamente interessante. Vamos até aqui procurar simular o nosso percurso de maquinação, para ver se sai alguma coisa. Aqui assim um bocadinho mais depressa. Ok. Vamos tentar aqui ver então. Portanto, podem ver que foi feito um programa de maquinação. Vamos acelerar aqui um bocadinho para não estarmos aqui muito tempo. Ok. E temos o nosso percurso sem grandes dificuldades aqui a ser simulado.
Pronto, acho que resume bem esta característica também extremamente interessante do SprutCam. Portanto, com isto, dou por encerrada a lição 2. Passei, de facto, os tópicos que achei importantes para esta lição, esta parte 1 da criação desta tecnologia de maquinação. Espero que estes tópicos vos sejam, de facto, úteis para a gama de ferramentas e de conhecimentos que já possuem do SprutCam. Portanto, qualquer ajuda, qualquer suporte que vos seja necessário, vocês têm já os canais habituais que dizemos sempre no final de cada vídeo e que passamos também noutras áreas, portanto, por onde nos podem contactar para que vos possamos ajudar. De qualquer maneira, também é importante, caso queiram aceder à nossa plataforma online, que chamamos Área 51, também temos informações mais detalhadas, quer sobre esta lição, quer sobre outros tópicos. E se tiverem interesse, obviamente, em aceder a essa área 51, podem usar os mesmos canais para nos contactar, de modo a que vos possamos também explicar como é que podem fazer para aceder a essa mesma plataforma.